Invasão na área de preservação permanente da Avenida Caramuru, em Ribeirão, continua crescendo. Moradores do entorno estão preocupados com prejuízo ao meio ambiente. Especialista estima que a recuperação da área demore pelo menos 50 anos. O problema se arrasta há mais de 10 anos. Começou com poucos barracos espalhados pela área no Jardim Maria Goretti e tomou proporções assustadoras. Hoje não dá nem para contar quantas casas improvisadas e até de alvenaria existem no local. Além do depósito irregular de lixo e tráfico de drogas, ferros velhos começaram a atuar na região. Os incêndios são constantes. Em um dos vídeos registrados do alto do prédio, dá para ver o fogo e uma grande nuvem de fumaça encobrindo todo o local. É horrível que eles colocam fogo em fio para vender os cobre. Tem um monte de ferro velho aqui na região, que existe a nova lei agora e não estou vendo não funcionar de jeito nenhum essa nova lei, porque roda 24 horas esses ferro velhos, eles descem com tudo que eles acham na rua, eles descem a rua ali puxando, arrastando, porque é coisa pesada, eles amarram numa corda e saem puxando, você entendeu? E vende isso à noite. Uma hora vai pegar fogo nessa mata, vai queimar ela inteira. Aí você vai perder esse meio ambiente maravilhoso que a gente tinha aqui embaixo. Está desmanchando tudo, tá? Vai se perder tudo. A gente fica triste porque é uma mata, é uma APP, uma área de preservação, é um pulmãozinho de Ribeirão e que o poder público, ninguém está tomando conhecimento, está deixando isso daí acabar. Tem que cortar o mal pela raiz. Se deixar do jeito que está, vai aumentar, cada vez mais vai aumentar e vai chegar uma hora que não vai conseguir tirar mais esse pessoal daí. A invasão tem causado insegurança e desvalorizado os imóveis do entorno. Os proprietários já não conseguem mais encontrar pessoas interessadas nos apartamentos. Se você colocar o apartamento para vender, chega aqui, o pessoal vai olhar, está se formando uma favela debaixo da sua sacada, como é que você faz? Quem que compra? Ninguém compra. Então, quer dizer, a gente está perdendo o valor do imóvel que a gente batalhou tanto, suou tanto para comprar, enquanto eles não pagam imposto, não fazem nada, e estão aí embaixo usufruindo de uma área verde. Não dá mais para a gente sair, depois das 6h30, 7 horas da noite, sair na Caramuru para fazer uma caminhada, por causa da insegurança desse pessoal que está aqui, o tráfego é muito intenso. Segundo a Prefeitura, existem áreas públicas e privadas no local. Em dezembro do ano passado, a informação era de que os proprietários tinham sido notificados para tomarem providências, enquanto que as áreas municipais estavam em processo judicial de reintegração de posse. A administração disse que realiza ações conjuntas com as polícias militar e civil, mas, segundo os vizinhos, elas não têm sido suficientes. A gente já teve vários contatos com os vereadores até fazem os ofícios, mandam para a prefeitura, mas infelizmente a prefeitura não faz nada, nada mesmo. Não vê movimentação, não vê nada. É só lixo que vai acumulando, pernilongo, dengue, estão falando tanto da dengue e aí embaixo tanto, o pessoal vem dar comida para eles comem um pouco da comida, joga a comida fora o restante. Vira um monte de bicho aí embaixo. Um total descaso para todos os moradores de Ribeirão, não só do nosso condomínio aqui, mas eu acho que para Ribeirão, tá? Por se tratar de uma área verde da cidade, né? Que está no centro da cidade praticamente. A consultora ambiental defende que é dever do poder público preservar essas áreas, considerando a importância que elas têm. A promotoria deveria propor um TAC ao executivo. A função do Ministério Público nessa hora é agir, porque ele tem essa função de preservar a questão ambiental, então preservar uma área ambiental junto com a prefeitura, solucionando isso e fazer toda uma recuperação dessa área. Então, cabe, se é uma área pública, cabe à prefeitura fazer toda a renovação, né, a recuperação dessa área degradada, mesmo porque ali passa o Córrego Ribeirão, que é importantíssimo para a nossa região. Ela explica que a recuperação de uma área degradada é demorada, requer um estudo de toda a fauna e flora do local e, dependendo do produto lançado, pode demorar até 500 anos para se decompor. A ideia que as pessoas têm, não, se ela ficar degradada, a gente pode utilizar, fazer outras coisas no lugar, mas não é isso. O Código Florestal e o STF foram muito claros, mesmo a área degradada, que é a área de preservação permanente, ela deve ser recuperada. Não há como você dar uma outra função para ela. Uma área degradada como aquela depende também do tamanho da área que for degradada, de tudo que for feito. Eu acredito que em torno de uns 50, 60 anos, no mínimo, para que se recupere aquela área integralmente. Alice Carvalho para o Jornal da Clube.
A Fiscalização Geral da Prefeitura informou que existe ação de reintegração de posse das áreas invadidas e que periodicamente são realizadas ações de limpeza no local. Para falar mais sobre esse assunto, no nosso núcleo de jornalismo, ao vivo com a gente, está Dr. Jaime Bulos, advogado. Doutor, nós estamos falando de uma invasão de uma área de preservação permanente. Isso só agrava o problema e traz ainda mais prejuízos, né? Uma ótima tarde ao senhor e bem-vindo. Boa tarde, André. Muito obrigado mais uma vez. Sim, a gente está falando de uma área de preservação permanente que não poderia sequer ter qualquer tipo de moradores, de descarte, porque, como o próprio nome diz, é uma área que precisa ser preservada permanente e que ela tem como finalidade a proteção dos recursos hídricos e que, como está previsto no Código Florestal, ela não pode ser explorada em nenhuma hipótese. Então, isso agrava e muito esses problemas. Boa parte dessa área, doutor, de preservação já foi destruída, os incêndios são frequentes e a poluição no córrego também. A gente está falando de um grande crime ambiental, então? Nós estamos falando de um crime ambiental de grande extensão, né? São várias figuras criminosas aí dentro da lei de crimes ambientais. A gente não poderia ter esse descarte, a gente não poderia ter os incêndios, a gente não poderia ter essa moradia clandestina dentro dessa área de preservação permanente, a gente não poderia ter a exploração dessa área de preservação permanente, fora outras questões, né? O aumento de violência, a questão da dengue, do número de animais peçonhentos, enfim, e de uma própria crise sanitária decorrente dessa invasão inadequada dessa área de preservação permanente. E nesse caso, o Ministério Público tem um papel importantíssimo no sentido de garantir a preservação dessa mata e até de acompanhar essa desapropriação do local? Com certeza, o Ministério Público é um dos entes legitimados, né, da ação civil pública, então seria interessante que o Ministério Público, junto com a administração, propusesse um termo de ajustamento de conduta ou tomasse uma providência, uma ação civil pública para poder, no mínimo, regularizar esses problemas existentes nessa área de preservação permanente. É um enorme prejuízo, né, doutor? Como o senhor já descreveu, para o meio ambiente, mas também acaba sendo um prejuízo imobiliário também, né? Porque acaba culminando na desvalorização de imóveis toda essa situação. Certamente, você tem ali uma área verde, né, uma área de proteção, que é, como a gente viu na matéria, um pequeno pulmão ali da nossa cidade e que, da forma como ela está hoje, ela acaba por desvalorizar os imóveis. Mas eu acho que é sempre bom a gente ressaltar que não é só a questão econômica, não é só essa desvalorização imobiliária. É a questão dos problemas que tudo isso vem trazendo para aquela comunidade, para o entorno e para a nossa sociedade. E imagine que para você recuperar uma área de preservação permanente são muitos e muitos anos. E o que a gente tem visto é só a utilização de meios paliativos e não políticas públicas eficientes de fiscalização, de conscientização, para que isso seja pelo menos minimizado ou que essa área volte, né, por mais que demore anos e anos, a ser uma área de preservação permanente. Enquanto essa reintegração de posse não acontece, então, o que a gente deve esperar por parte da administração pública, doutor? A administração deveria fiscalizar, por mais que ela já esteja utilizando aí de polícia civil, polícia militar para fiscalização, tomar medidas mais efetivas. A reintegração é um processo muito demorado, então nós precisamos entender que a administração falha na medida em que isso se estende há muito tempo e que o Ministério Público já deveria ter intervido nessa questão para resolver da forma mais adequada possível. E a gente vem percebendo, doutor, que essas ocupações irregulares elas têm crescido em Ribeirão Preto. A prefeitura também precisa atacar esse problema, né? Com certeza, né? O crescimento dessas populações irregulares, elas acontecem não só em Ribeirão, mas em todas as cidades. Mas aqui em Ribeirão a gente tem visto um aumento significativo. E são várias variáveis nesse caso, né? Mas eu acho que a principal é falta de fiscalização. E a gente tem também um outro problema, porque quando você precisa, né, deve tirar essas pessoas dessas áreas em que elas não poderiam estar, a prefeitura precisa pensar num plano para realocar essas pessoas. E como isso me parece que não tem sido feito, vai se deixando essas pessoas nesses lugares em que elas não poderiam estar e os problemas vão se agravando no decorrer do tempo. Jaime Bulos, advogado, agradeço mais uma vez a presença do senhor, sempre gentil aqui com a gente do Jornal da Clube. Um abraço e até a próxima. Eu que agradeço, muito obrigado, André. Até mais.